Senhor Deus, nós louvamos Teu nome por estarmos na Tua presença. Pedimos agora, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Pedimos também perdão pelos nossos pecados. Peço para que o Senhor purifique os nossos corações, a nossa mente, nossa língua. E que em nome de Jesus a Tua palavra possa trazer vida esta manhã. Que em nome de Jesus também haja salvação na sua casa, haja quebrantamento, haja mais conhecimento, haja mais graça, Deus. Sê conosco e ajuda esta comunidade, Senhor, a Te adorar e a Te glorificar. É a oração que nós fazemos no Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para que todos abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Nós vamos meditar hoje dos versos 23 até o verso 28. E depois, no capítulo 3, nós vamos meditar do verso 1 até o verso 6. Então, hoje vão ser aí duas porções da palavra do Senhor. Mas essas porções, elas se equivalem aqui, trazendo a mesma temática. Melhor? Ótimo. Bom, vamos à leitura. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Antes de mais nada, eu estou lendo na versão NVT, então para quem quiser acompanhar na minha versão, lembrei, Natália, lembrei agora. Verso 24 diz assim: os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então, Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Bom, temos crianças aí hoje? Atentas? Temos? Tá bom.
Sim? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês leem a resposta. Qual é o dever principal do homem? O dever principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal de todo o homem, né, crianças? Porém, vocês vão aprender que, à medida que vocês forem crescendo, muitas regras serão adicionadas à vida de vocês para que isso atrapalhe esse fim principal. E aí muitas vezes vocês serão tentados a ter um fardo, ao invés de ter alegria no Senhor. E é sobre isso, adultos, que nós vamos meditar. Enquanto as crianças, elas pintam o desenho e gravam essa pergunta do breve catecismo, que é a pergunta 39, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse texto, que fala um pouco sobre leis, regras, legalismo, mas principalmente a respeito de quem é o nosso Senhor Jesus. Bom, aqui nós hoje vamos finalizar o capítulo 2 e já vamos iniciar o capítulo 3 com a mesma temática. Mas é importante que do capítulo 2 até mais ou menos esse primeiro bloco do capítulo 3, Jesus ele começa a trazer a identidade dele através de uma dinâmica de confrontação. Ou seja, a gente viu aqui ao longo do capítulo 2 que alguns religiosos estavam constantemente confrontando Jesus. E a cada confronto, Jesus ele trazia a sua identidade. Vimos nos primeiros versos do capítulo 2 que Jesus ele cura um paralítico, mas ele não só cura, como ele perdoa pecados. E as pessoas ficam ali, os religiosos da época pensam: poxa, como assim essa pessoa, esse homem pode perdoar pecados? Jesus já se mostrando como alguém divino. A gente vê depois da cura desse paralítico, Jesus chamando Levi e chamando alguns amigos de Levi para estar com ele. E Jesus se auto-intitula e se coloca como um Deus que cura e se aproxima dos pecadores. No último texto, nós falamos sobre o noivo, sobre a presença do noivo, que é sobre o jejum. Algumas pessoas foram confrontar Jesus a questão do jejum. Por que os discípulos deles não jejuavam? E Jesus deixa bem claro que eles não jejuavam porque o noivo estava com eles. Ou seja, o noivo aqui é a presença de Deus. Então, a cada passo, a cada confronto que Jesus tem aqui no capítulo 2, narrado por Marcos, Jesus ele se auto-intitula como um Deus. Ele traz uma característica, uma personalidade divina. E não vai ser diferente aqui no sábado. A temática aqui vai ser sobre o sábado. E quando a gente olha, num primeiro momento aqui, Marcos traz: num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. E aí, quando a gente olha no primeiro momento, você fala: poxa, o que tem de mais? Estava Jesus com seus discípulos colhendo espigas num campo de cereal. O que eles estavam fazendo de errado? A princípio nada. A princípio, mais um dia qualquer. A princípio, apenas colhendo espigas, apenas passeando. Eles deviam, de certa forma, estarem felizes ali com a presença de Jesus, conversando enquanto colhiam as espigas, comentando acerca daquilo que Jesus estava fazendo. Normal, tudo normal, a não ser pelo fato
deles estarem fazendo isso num sábado. E novamente, é importante a gente tentar trazer o contexto aqui do sábado, principalmente para os judeus daquele primeiro século. O sábado, para eles, era algo extremamente sagrado. Os judeus tinham um zelo pelo sábado. Afinal de contas, o sábado aqui nós estamos falando sobre o quarto mandamento. E qual é que é o quarto mandamento? De guardar e santificar o sábado, que é o descanso do Senhor. E no quarto mandamento, lá Moisés, ele deixa bem claro a proibição dos homens de trabalhar. Não somente os homens, mas os animais. Não somente os animais, mas também os escravos. Não somente os escravos, mas também aqueles que eram estrangeiros e estavam como alguém sendo recebido no meio do povo judeu. Ou seja, todos deveriam descansar. A terra deveria descansar. Por quê? Porque esse quarto mandamento, ele fazia alusão ao sétimo dia, onde Deus descansou após a sua criação. Esse é o quarto mandamento, o Shabat. Porém, os judeus, ao longo de séculos de tradição e religião, eles foram acrescentando algumas regras a este Shabat, ao sábado, ao descanso. Primeiro de tudo, o que significava trabalhar no sábado? Qual que é o conceito de trabalho? Porque Moisés, ele não deixa claro especificamente que tipo de trabalho você pode ou não pode fazer. O que Moisés fala é o seguinte, não trabalhem, mas descansem para o Senhor. É isso que Moisés diz. Mas os judeus, naquela ânsia de serem extremamente zelosos pela lei, e isso Paulo fala muito em Romanos, principalmente em Romanos capítulo 9, capítulo 10, que o povo judeu tinha um zelo tremendo pela palavra de Deus, mas sem conhecimento, e por isso pecavam. Eles começaram a adicionar regras. Algumas regras interessantes. Primeiro, no sábado, no Shabat, era proibido cuspir no chão. Se você cuspisse no chão, aquilo ali era considerado um trabalho. Principalmente se você cuspisse e ainda mexesse o pé, porque você está ali fazendo algum tipo de trabalho. Lenço na mão, jamais. Você não pode ter um lenço para poder assoar o nariz, colocar na boca, enxugar a lágrima. Isso era considerado trabalho. Se você escrevesse uma letra, vamos supor que se você quisesse se comunicar com alguém através de escrita, se você escrevesse apenas uma letra, ok, está tudo certo. Mas se você escrevesse a partir de 2 letras, já era considerado trabalho. E aí você estaria quebrando o Shabat. Você tinha um limite de passos fora da sua casa. Então, se você saísse da sua casa para ir querer comprar um pãozinho de manhã, você tinha que contar ali pelo menos uns 900 metros. Se passasse de 900 metros, você estaria trabalhando, está quebrando o Shabat. E, enfim, existiam 39 categorias de certos tipos de trabalho que os judeus precisavam evitar ali. E aí você pode pensar, cara, que absurdo isso, né? Mas se você for a Israel hoje, você ficar hospedado em algum hotel, algum Airbnb, que seja um prédio, você vai reparar que no sábado, muitos dos elevadores, eles já são programados para pararem de andar em andar. Se você vai lá para o 15º andar, você vai parando de andar em andar. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Aí você fala, por que, Caio? Porque os judeus não podem ter o trabalho de apertar o andar que eles vão. Parece absurdo, né? A gente fica assim, cara, a que ponto chegamos? Mas era isso.
Esse era o cumprimento do Shabat. Aquilo que era para ser uma dádiva de Deus, um descanso, acabou se tornando o quê? Uma escravidão. Acabou se tornando uma escravidão. Eles precisavam entender o que eles precisavam fazer, porque se eles fizessem alguma coisa fora daquelas categorias que eram listadas como trabalho, eles estariam descumprindo o Shabat, e eles seriam alvos da condenação de Deus. Eles transformaram algo que era bom, uma dádiva, algo que seria uma comunhão com Deus, em medo, em policiamento. Foi isso que aconteceu com o Shabat. E essa pergunta dos fariseus ali a Jesus, quando eles viram e falam assim, por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Isso diz muito a respeito do coração daqueles religiosos, porque eles não estavam interessados em conhecer um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, em conhecer um pouco mais sobre aquele mestre que de certa forma não seguia aqueles preceitos ortodoxos da religião do primeiro século. Eles não estavam interessados nisso. Pode até ser, como por exemplo Nicodemos, que foi querer jantar com Jesus. Poucos tinham essa capacidade de, deixa eu entender quem é este mestre, deixa eu entender quem é esse rabi que ensina diferente, que tem uma interpretação e um modo de viver completamente distinto desses judeus que estão aqui hoje. Nicodemos é o único que aparece dentre todos os evangelhos aqui, dentre todos os 4 evangelhos, como alguém que está de fato interessado em conhecer a Jesus e confrontar de certa forma a si mesmo. Mas estes religiosos que estão aqui, que veem os discípulos e Jesus colhendo cereais, não estão interessados. O que eles estão interessados? Tramar o mal. Eles querem pegar Jesus no pulo do gato. É isso que eles querem fazer. Eles querem acusar Jesus e seus discípulos de alguma coisa. Por isso eles fazem mais uma pergunta capciosa. Se no domingo passado a gente viu uma pergunta capciosa, né? Por que seus discípulos não jejuam? Como é que Jesus respondeu essa pergunta capciosa? Com genialidade. Não é verdade? Ele respondeu com outra resposta. Jesus vai fazer a mesma coisa aqui. Qual que é a resposta de Jesus para estes mal intencionados? Verso 25. Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Jesus ele não vai logo para um embate. Jesus ele não se justifica. Mas Jesus o que ele faz? Ele faz uma pergunta provocativa. E a primeira pergunta é: vocês nunca leram? Jesus estava falando com os mestres da lei, né? Se há alguma coisa que os mestres da lei faziam, era ler. Não é verdade? Aqueles mestres da lei tinham tudo decorado nas suas mentes a respeito da lei, dos profetas. O que eles faziam era dedicar a sua vida ao ensino, ao estudo, a gravar, a memorizar. E por causa disso eles se sentiam como o nível máximo da sociedade, como aqueles que eram tidos como santos, pessoas inalcançáveis. E Jesus responde de maneira genial, dizendo: vocês nunca leram? Vocês nunca prestaram atenção num ponto das Escrituras? E aí
Jesus traz um ponto das Escrituras que é de 1 Samuel capítulo 21. Não sei se vocês vão se recordar, Davi estava sendo perseguido por Saul, e aí Davi combina algo com Jonatas, chama seu amigo, que era filho de Saul, e fala: ó, Jonas, seguinte, cara, se seu pai tiver ao meu favor, me dá um sinal aqui e me mostra, mas se ele não tiver, me avisa também, porque ó, eu vou rapar fora desse acampamento, porque seu pai está querendo me matar. E é o que acontece. Jonatas tem uma conversa com Saul, Saul fica irado, porque acha que Jonatas estava protegendo Davi, porque Davi queria usurpar o reino. Jonatas então vai fazer o quê? Avisar Davi. Fala: Davi, foge, deu ruim, meu pai está querendo te matar, ele está achando que você será um novo rei, e você quer usurpar o trono, então ó, rapa fora. E é isso que Davi faz. Davi vai embora, Davi sai fugido, ele e os companheiros dele. E aí no meio do caminho, Davi está com fome. O que Davi faz? Entra lá no templo, pede ao sacerdote, fala: cara, estou com fome, preciso de alguma coisa para comer, para mim e para os meus companheiros. E aí o sacerdote vira para Davi e fala: olha, eu só tenho os pães sagrados, que é destinado para os sacerdotes aqui. Seus companheiros estão limpos? Se deitaram com alguma mulher nos últimos dias? Porque se eles estiverem puros nesse aspecto, tudo bem, eu libero aqui os pães para vocês comerem. E aí Davi: não, está tudo certo, ninguém se deitou com mulher nenhuma, a gente está numa campanha. Davi ainda esconde a realidade para o sacerdote e fala: me dá os pães que a gente está morrendo de fome. Davi vai lá, come e dá os pães também para os seus companheiros, porque era uma questão de vida ou morte. E aí Jesus, ele traz especificamente essa passagem para explicar e para confrontar aqueles religiosos. Aí você para, mas por que ele escolheu essa especificamente, né? Obviamente que, primeiro, Davi, ele quebra a lei ao comer os pães sagrados, mas ele não é culpado por isso, ele não é condenado por isso. E Jesus se coloca em pé de igualdade com Davi aqui, porque ao passo que Davi estava com seus companheiros, Jesus também estava com seus discípulos. Ao passo que Davi estava fugindo de uma perseguição violenta do rei Saul, querendo matar, perseguir Davi, e Davi então quebra uma regra, Jesus também, de certa forma, está se esquivando dessas perseguições que por trás a violência. E a gente vai ver que no final, lá do verso 6, a gente vai ler que eles estavam procurando o quê? Matar Jesus. Entendem essa conexão? Da mesma forma, Davi estava sendo perseguido para ser morto, estava com seus companheiros, ele quebra uma regra a fim de salvar a sua própria vida e a vida dos seus companheiros. Jesus aqui, também de certa forma sendo perseguido, com os seus discípulos, estava ali nos cereais, colhendo espigas, obviamente, para se alimentar. Então, Jesus faz esse comparativo. E Jesus, e aqui que está a nuance do texto, Jesus, ele não faz esse comparativo para meio que pedir desculpas para os religiosos, tipo assim, olha, deixa eu me justificar aqui, Davi fez igual a mim, então assim, me desculpa aí, eu estou fazendo igual a ele. Não, Jesus não faz esse comparativo para apenas
se justificar. Mas Jesus faz esse comparativo para dizer o seguinte: se Davi fez o que fez, quanto mais eu posso fazer. E por que Jesus fala dessa forma? Porque ele continua, ele diz o seguinte: então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus deixa claro o seguinte: Davi tinha autoridade para fazer isso, segundo os olhos de vocês, porque hoje vocês enxergam Davi como um rei supremo, e o Messias virá da linhagem de Davi. Então vocês respeitam a autoridade de Davi, mas eu quero lhe dizer o seguinte: há alguém aqui maior que Davi, há alguém aqui que tem mais autoridade que Davi, há alguém aqui que é Senhor do sábado, há alguém aqui que é verdadeiro rei. Mais uma vez, Jesus se colocando diante dos religiosos como alguém divino, como um Deus. E Marcos, ele usa a palavra aqui no original, dos manuscritos, ele traz a palavra Barnacha, que é uma palavra que significa homem no aramaico. Marcos aqui, ele traz isso no aramaico, Jesus falando em aramaico com os religiosos, e ele fala a palavra Barnacha para se referir a homem. O sábado foi feito por causa do Barnacha, e não o Barnacha por causa do sábado. Portanto, o filho do Barnacha é Senhor até mesmo do sábado. E por que isso é importante? Porque Marcos, os dois primeiros Barnachas, ou os dois primeiros homens, Marcos ele faz uma tradução para o grego, seria antropos, de homem, homem natural, homem como nós, ou homem como humanidade. Mas, no terceiro Barnacha, ele traz homem como um título, e é o mesmo título que se refere a Daniel capítulo 7, versos 13, abram lá comigo, por favor, versos 13 e 14, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Jesus, então, vira para aqueles religiosos e diz o seguinte: olha, o sábado foi criado para a humanidade. O sábado foi criado como um deleite para os homens, para que houvesse descanso, para que eles pudessem usufruir da misericórdia e da graça divina. Eu, como homem, usufruo disso no sábado. Não o contrário. Não foi o homem criado para uma regra, para o sábado. Ou seja, Jesus está aqui, organizando o propósito da lei. Qual que era o propósito do sábado? Era dar descanso ao homem. Era para que o homem usufruísse da graça de Deus, da misericórdia de Deus, confiasse no sustento de Deus e não na força do seu próprio braço. O homem não foi criado para o Shabat, para o sábado, mas sim o sábado para a humanidade. E Jesus, ele se coloca aqui, ele fala: olha,
eu sou homem aqui. Mas ele não para por aí. Ele diz o seguinte no final: está alguém aqui que é maior do que o sábado. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Na versão paralela do Evangelho de Mateus, nessa mesma passagem, Jesus, além disso, ele rebate: olha, vocês não sabem que os sacerdotes trabalham no templo aos sábados? Porque o sacerdote tinha que trabalhar no sábado. O sacerdote estava quebrando uma lei, mas ele não era culpado de quebrar aquela lei. Por quê? Porque o templo é maior que o sábado. O serviço sacerdotal é maior que a guarda do sábado. E aí Jesus joga uma bomba cristológica na cabeça daqueles religiosos: está alguém aqui maior que o templo? Meus irmãos, imaginem aqueles religiosos ouvindo isso. Como é que é? Imagina os religiosos ouvindo: Filho do Homem? Esse cara está dizendo que ele é o mesmo, aquele que Daniel teve aquela visão, como rei soberano que há de governar sobre todas as nações e ter a autoridade suprema? Então Jesus diz o seguinte: olha, a guarda do sábado, ela é boa para a humanidade, mas eu sou o Senhor do sábado. Eu instituí essa lei. Eu sou o Deus que instituiu essa lei, portanto eu sou maior do que qualquer lei. A minha palavra é lei. Eu sou a lei. Eu sou a finalidade da lei. É isso que Jesus está querendo dizer. E com isso, Jesus ele escandaliza muita gente. Porque em seguida, Marcos novamente vai falar sobre o sábado aqui, só que num outro contexto. Jesus entrando na sinagoga, onde um homem estava com uma das mãos deformadas, e aí aqueles fariseus, aqueles religiosos que já sabiam do ponto de vista de Jesus, eles ficaram só ali na espreita. Esse Jesus ele vai curar, e se ele curar, ele vai quebrar o sábado, ele vai quebrar a guarda do Shabat, ele vai quebrar a lei, e ali nós vamos poder tramar alguma coisa contra ele. Jesus então chama aquele homem que estava com a mão deformada. Os inimigos já ficam de olhos bem arregalados, atentos: o que esse Jesus vai fazer? E aí Jesus pede para aquele homem com a mão deformada vir adiante dele, no meio de todos ali, e faz uma pergunta: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E o que acontece com aqueles religiosos? Eles ficam em silêncio. Eles não conseguem responder aquela pergunta, porque o coração deles é tão duro, tão apegado à legislação, à letra da lei, que eles não conseguem dizer: é bom salvar uma vida. Porque na cabeça deles, eles já estavam tramando matar Jesus. E aí, Jesus, qual que é aqui o comportamento de Jesus? E é muito interessante porque Marcos, ele mais uma vez traz na sua narrativa o que Jesus está sentindo. Isso é muito interessante, porque Jesus, sim, ele é Deus, ele é divino, ele tem a sua natureza divina, mas ele é homem. Por ser homem, ele é empático. Por ser homem, ele sente raiva, ele sente tristeza, ele sente alegria. Afinal de contas, isso veio do nosso Deus.
que também se alegra, que também chora, que também sente raiva. E Jesus, ele olha para aquela cena toda e com um coração triste e com ira, uma ira santa, ele faz o quê? Pede para aquele homem estender a mão. Estende a tua mão, eu vou te curar. E cura mesmo assim. Cura na frente daqueles religiosos com o coração endurecido e revoltado. No final, aqueles religiosos, juntos com os herodianos, saem para tramar uma morte de Jesus. Ou seja, a religião com a política, mais uma vez, resultando em violência, né? Parece até nossos dias atuais. Religião com política normalmente não dá coisa boa nesse aspecto. Mas o fato é o seguinte: Jesus, ele, mesmo diante daqueles corações endurecidos, mesmo diante até mesmo do seu entristecimento, mesmo diante da sua raiva, ele ainda assim, ele não para, ele não fica parado, ele vai lá e cura aquele homem. Mais uma vez, para demonstrar que ele é o Senhor do sábado. Mesmo assim, ele cura, mesmo assim, ele traz restauração. Mesmo assim, ele mostra que o sábado é um sábado de descanso para a vida. E isso é tão importante porque lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso sábado. Jesus é aquele que nos traz graça, que nos traz paz diante de Deus. E é por isso que nós podemos descansar então. E o mais engraçado é que ao final desse texto aqui ele traz uma ironia. Enquanto que os fariseus e religiosos daquela época estavam preocupados em não quebrar o quarto mandamento, que era a guarda do sábado, eles não estavam preocupados em quebrar o sexto mandamento, que era não matarás. Que ironia, né? O sábado tem que se apegar, mas não matarás a gente consegue dar um jeitinho aqui. Quanta hipocrisia! Não era à toa que Jesus, no seu Sermão do Monte, tratava aqueles religiosos como hipócritas, porque o que eles queriam fazer era, na verdade, uma grande cena, uma grande encenação. Eu quero fechar aqui com pelo menos 5 aplicações para as nossas vidas a respeito desse texto. Primeira aplicação delas: Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. E Jesus não pode ser reduzido a um profeta, simplesmente, a simplesmente um cara legal, a alguém sábio, a alguém com grande conhecimento. Não. Nessa passagem, ao longo do capítulo 2, Jesus é apresentado como Deus, como aquele que é rei, como aquele que está acima do sábado, como aquele que está acima do templo, como aquele que está acima de toda e qualquer autoridade terrena. Jesus é Deus. A Ele foi dada toda a autoridade. Jesus, Ele perdoa pecados. Jesus, Ele é o noivo. Jesus, Ele recebe os pecadores. Jesus é o Senhor do sábado. Qualquer elogio que não confesse a divindade de Jesus Cristo, ou que reduz Jesus Cristo a um mero homem, torna o Evangelho em heresia. Jesus é Deus e ponto final. Jesus é Deus. E é por isso que nós divergirmos de pessoas que seguem, por exemplo, como os testemunhas de Jeová,
que não acreditam na divindade de Jesus, daqueles que são mormons, que também não acreditam na divindade de Jesus. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque muitas vezes você vai se deparar com pessoas que falam de Jesus. Jesus é um cara legal, Jesus curou muita gente, Jesus transita em todos os meios hoje em dia. Mas se você perguntar para aquela pessoa o que você pensa sobre Jesus, e ela não disser, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é Deus, essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho. Essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho. Segundo ponto: legalismo transforma a dádiva em fardo. O sábado era um presente para aqueles judeus. O sábado era um presente para o povo de Deus. Era um descanso. Era Deus dizendo: olha, descansem em mim. Descansem em mim. Mas, o que eles fizeram? Eles transformaram algo que era uma dádiva, uma graça, num peso, num fardo, colocando regras absurdas. Absurdas. E muitas vezes, irmãos, a igreja, ela também pode virar um peso quando o coração prefere a regra do que ao arrependimento. Já reparou, às vezes você chama ali alguém para ir à igreja, aí aquela pessoa vira para você e fala assim: mas lá pode ir de saia? Lá pode ir com cabelo solto? Ou tem que amarrar o cabelo? A gente vive num país tropical. Aos domingos de manhã lá pode ir de short? Gente, que absurdo. A gente tem muitas perguntas a respeito do que pode e não pode. Mas a ética cristã, ela não é baseada naquilo que pode ou não pode fazer. Ela é baseada na intencionalidade do amor e da graça. A ética cristã se baseia na intencionalidade do amor, da graça. Não se baseia em regras de pode ou não pode. Terceiro ponto aqui, aplicação. O sábado, ele ensina um princípio, ouça bem essa palavra, princípio permanente. Ou seja, o descanso, ele é parte da obediência. Eu sei que existem muitos irmãos piedosos, dentro da tradição reformada inclusive, que enxergam que o sábado foi transferido para o domingo. Eu tenho dificuldade séria com isso. Eu acredito que sim, estamos hoje no domingo do Senhor. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, esse terceiro dia era o domingo. E que nós separamos o domingo para louvar, cultuar o nosso Deus e de certa forma também descansar. Mas não tem nada no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento que nos faça dizer: olha, o sábado agora foi transferido para o domingo. Porque no Antigo Testamento era Shabat mesmo, era o sábado que deveria ser guardado. Porém, uma vez que nós estamos debaixo da nova aliança de Cristo, o nosso descanso, o nosso Shabat é Jesus Cristo nosso Senhor, assim como diz o autor de Hebreus. Ou seja, lá em Romanos 14, como diz Paulo, nós não precisamos mais fazer o quê? Distinção de dias. Não temos mais essa obrigação.
A gente não precisa fazer distinção de dias, a gente não precisa fazer distinção daquilo que pode ou não pode comer. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Porém, existe um princípio importante. Deus não fez você para funcionar sem parar de trabalhar. Não pense você que é um super-homem. Você precisa descansar. Você precisa dormir bem. Você precisa tirar um dia para descanso da sua mente, do seu corpo. Isso é um princípio. Você precisa parar, muitas vezes, para refletir a respeito das coisas que você faz, das coisas que você produz. Deus, ao final de toda a sua criação, olha para a sua criação e diz: e foi muito bom. O próprio Deus, Ele usufrui daquilo que Ele cria. Você também precisa fazer isso. Você precisa parar para descansar e entender que no seu descanso, enquanto você descansa, enquanto você dorme, Deus está trabalhando no amanhã. Descanse então. Descanso, ele não é uma paralisia total também. Então não vou fazer mais nada. Senão você vai cair no legalismo daqueles fariseus. Mas descanso é um estado. É você não estar com a mente ansiosa. A gente falou isso há 1 ou 2 domingos atrás, na escola bíblica dominical. Descanse no Senhor. Descanse. É necessário que a gente descanse. Quantos de nós estamos indo, eu vejo aqui, um irmão ou outro, precisei ir para o hospital. Estou com o meu corpo não está funcionando bem. Eu digo por mim, precisamos descansar, precisamos parar, respirar, cuidar do nosso corpo que Deus nos deu. Fazer isso com diligência, isso é santo, isso é agradável. E isso também faz parte da nossa obediência ao Senhor. Mas lembre-se, isso é um princípio, não estamos transferindo o sábado para qualquer dia da semana. Quarta aplicação, a lei ela tem propósitos e níveis e um legislador. Não existe uma lei isolada sem o Pai. Toda vez que você pega um aspecto da lei do Senhor e isola totalmente o propósito de Deus, você vira um legalista. Qual que é o fim da lei? Jesus Cristo. A lei foi criada para apontar a presença de Jesus. Por isso, eu repito, a ética bíblica, ela é intencional e consistente. Nós fazemos o que fazemos porque amamos o legislador. Fazemos o que fazemos porque amamos o legislador. E quinta e última aplicação. Assim como o nosso Senhor se indignou, ficou irado, ficou triste, quando viu aquela dureza de coração, e toda aquela cena e aquele ambiente hostil, você também vai se irar, você também vai se entristecer, muitas vezes, em ambientes hostis, em ambientes onde as pessoas não creem em Cristo, em ambientes onde as pessoas odeiam a graça e a misericórdia. Só que, o que Jesus faz, mesmo ao sentir tristeza e ira? Ele vai lá e cura. Ele não fica paralisado pela sua dor. Ele não fica paralisado pela tristeza. Ou ele não sai batendo boca com ninguém, porque ele estava sentindo raiva. O que ele faz?
Ele restaura. Ele pede para aquele homem: ergue a sua mão que hoje eu vou te curar. A última palavra, meus irmãos, ela não pode ser simplesmente uma indignação sua quando você está irado ou entristecido com alguma situação. A última palavra, fazendo o devido contexto aqui, tem que ser: estenda a sua mão. Ou seja, a última palavra tem que ser: faça o bem. Seja cura, seja bálsamo, seja equilibrado, sirva, continue. Muitas vezes nós seremos colocados à prova, em contextos muito hostis. Mas a nossa indignação não deve nos paralisar, mas ela deve nos fazer avançar, para que o reino de Deus seja expresso pela graça, pelo amor e pela misericórdia. Amém? Vamos orar?